Olá, pessoal, estamos de volta aqui com mais um entrevistado. Vamos conversar agora com João Cláudio Araújo. É mais um convidado do Secov, né? Secov que está movimentando a feira também, né, Márcio? Sem dúvida, Fernanda. Uma das marcas dessa FIC é essa interdisciplinaridade. Nós temos aqui praticamente 6 grandes eventos e o mais tradicional deles é a 18ª edição do Feirão do Imóvel. E o João, ele tem uma marca muito interessante, Fernanda. De ponta a ponta dentro da gestão de uma imobiliária, uma das maiores do estado de Goiás, ele já participou, viu? Entende bem realmente do ramo. O João é diretor comercial da Polo Imóveis, né? Isso. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Márcio. Como é participar de um evento dessa grandeza, João? Porque vocês são presença constante em feira sempre, né? Já estão na 18ª Feira do Imóvel. O diferencial desse ano é ter agrupado aí diversas entidades e a feira ter tomado essa proporção. O que você está achando? Esse ano está muito especial em função dessa diversidade, né? É muito importante, num lugar só, reunir mais informações, a não ser somente uma oferta de imóvel. Então aqui, eu mesmo, né, passando pelos corredores, fui abordado, o pessoal me oferecendo soluções de tecnologia, soluções de segurança, que são coisas que acabam se complementando ao mercado imobiliário. É interessante, e evento precisa de gente, né? E quando a gente amplia o público dessa maneira, a gente acaba atraindo muito mais pessoas. E aí isso potencializa as vendas. Isso é ótimo, né? É isso mesmo, e eu pude perceber isso, e esse ano o Secov, junto com as outras instituições que organizaram, está de parabéns. Como é que é participar desse evento, do 18º Feirão do Imóvel? O que esse evento representa para vocês do ramo? No nosso segmento, em um momento em que há tanta informação sobre alta de juros, sobre os preços dos imóveis, é muito importante porque nós temos tido a oportunidade de esclarecer às pessoas que têm passado pela feira. Porque tem vindo pessoas aqui que às vezes nem vieram com o objetivo de olhar um imóvel, mas quando eles estão passando pelos estandes, eles estão tirando dúvidas sobre as novas taxas, as novas regras da Caixa e por aí vai. Isso é muito bacana. Ô, João, você está com um dos sócios da Polo Imóveis e que é uma imobiliária que tem 47 anos de mercado. E você, por sua vez, já tem 25 anos de atuação nesse ramo. Então, tanto você quanto a empresa que você representa já estão muito familiarizados com o mercado. O que hoje que é o grande gargalo, o maior desafio do ramo imobiliário? Então, eu acho, Márcio, que é até difícil elencar porque está cada dia mais desafiador, né? No mercado onde nós não fazemos só intermediação, nós também empreendemos. Então a Polo, ela atua desde a intermediação, que é conectar o comprador ao vendedor, mas também criar os seus próprios empreendimentos, né? Então, como você disse, a empresa tem 47 anos, desses 47 tem 25 anos que eu estou lá e eu tive o privilégio de passar por todas as áreas da empresa. Então eu entrei para colocar, tirar a placa, fazer vistoria, depois eu fui atendente, fui corretor, fui gerente, fui diretor e me tornei sócio há de 11 anos para cá. Nós atuamos em Goiânia, Goianira, Trindade, Abadia, em Rio Verde também. Eu posso dizer que a parte mais desafiadora realmente está na formação de novos times. Isso está muito desafiador, porque há uma disputa muito grande pelos profissionais. Então é difícil você encontrar um profissional que esteja numa empresa há muito tempo. Então ele passa pela Polo, fica um pouco ali, depois ele vai para outra empresa, outra empresa. Então reter esses talentos é algo muito desafiador e nós temos conseguido. Com a questão da cultura, trabalhando a cultura. Mas o que você acha que tem causado essa rotatividade? Então, como a mão de obra é um pouco escassa, há realmente uma disputa, assim, às vezes de pagar comissões maiores, de oferecer alguns benefícios para esse profissional. E aí eu me refiro ao profissional de venda. A parte administrativa é um pouco mais tranquila, a parte CLT. Como o corretor ele é um profissional autônomo, então há uma disputa muito grande. E essa disputa ela atualmente não é só das imobiliárias, porque as incorporadoras também criaram seus times de venda. Então hoje, além das imobiliárias como concorrentes, nesse sentido de atrair esse talento,
as incorporadoras também. Então, eu posso elencar aí que é reter essa mão de obra, esse time, né, esse time comercial. A gente observa que está tendo muita oferta no mercado imobiliário. Investir em imóvel ainda é um bom negócio? Sem dúvida, sem dúvida. Esse número alto de oferta é interessante porque quando a gente analisa as pesquisas, diminuiu bastante. Inclusive as consultoras elas estão numa corrida aí para aprovar novos produtos, porque nós chegamos a ter um estoque de mais de 12 mil unidades aqui na região metropolitana. E esse número já caiu para 8 mil unidades. Então as consultoras estão aí correndo para conseguir colocar mais produto no mercado, né? Esse mercado é selvagem, né, João? Esse mercado, as vendas são disputadas ali à tapa quase, né? Quem se destaca mais? Então, é uma série de fatores que vai fazer com que o cliente opte pelo seu produto. Mas uma das coisas que a gente tem percebido e dado uma atenção na nossa área de loteamentos, por exemplo, é criar produtos acima da média no que se refere ao que está todo mundo oferecendo. Então, antigamente, para fazer um loteamento, você abria a rua, colocava ali energia, a infraestrutura comum. Depois veio, precisa fazer uma praça, precisa fazer alguma coisa. Nós lançamos em Rio Verde agora um empreendimento que tem um conceito de bairro-parque, que apesar de ser um loteamento aberto, ele contempla vários itens como se fosse um condomínio fechado. Então, por exemplo, o paisagismo, os equipamentos de lazer, monitoramento, a questão das ciclovias e por aí vai. Já vem com isso tudo agregado. Com isso tudo agregado, como se fosse um condomínio. Esse conceito a gente fez parceria com o escritório de São Paulo que nos ajudou a criar isso. É o bairro parque. Então, em qualquer ponto do empreendimento você tem contato com o parque, porque é um parque linear que ele é estendido pelas ciclovias, que é estendido pelos canteiros de paisagismo e por aí vai. Então, o produto, você nota hoje as empresas se preocupando em oferecer mais dentro do produto, conceito, qualidade, atrativos que vão justificar o cliente fazer a escolha dele. E não é só o preço, o cliente ele está pagando mais para receber essas coisas. A taxa de juros hoje está sendo um entrave também? Tá. Ela é porque ela deixa o comprador um pouco mais tímido. Mas o que a gente observa, né, ao longo desses anos? Todas as vezes que a taxa de juros está um pouco mais alta, o financiamento de fato ele fica mais caro. Só que também, no momento em que essa taxa abaixar novamente, os imóveis dão um salto de preço. Então, eu mesmo já fiz isso, né, na minha vida particular, que foi financiar com taxa alta. Quando vem a baixa de juros, a gente faz uma substituição, a gente substitui por um novo financiamento. Só que em contrapartida, aquele imóvel que você comprou neste momento, quando por baixa X, os juros, por 2X. Ele sobe. Porque assim, ele fica mais tímida a subida de preço nesse momento. Mas quando abaixar os juros, o preço sobe de novo. Bom, ainda falando de vendas, existe uma questão até ética que envolve as vendas por comissão, né, por comissionamento. O corretor muitas vezes ele é injustiçado, não é? Acontece uma deslealdade no mercado, a gente olhando de fora a gente percebe isso, que é uma guerra, eu mencionei selvagem agora há pouco, e o que a gente percebe de fora é um pouco isso, os corretores são injustiçados, trabalham tanto, se empenham tanto numa venda e às vezes vem outra e fisga e leva. Não é? O que acontece? Em todo mercado há assim, aquele que nós classificamos como bons profissionais e éticos e aqueles que não são éticos. No que se refere ao mercado imobiliário, isso acentua um pouco mais porque as comissões são altas, né? Então, o profissional corretor ele não tem salário fixo, ele não tem ajuda de custo. E ali ele atende um cliente e às vezes esse cliente fica na jornada com ele 9 meses. Esses dias aconteceu lá na empresa, a corretora mostrou para mim e falou: João, deixa eu te mostrar, eu atendi essa cliente a primeira vez há 9 meses atrás. Eu até brinquei com ela, falei, nasceu, né? Nasceu. E nessa jornada, Fernando, o que pode acontecer é esse corretor não conseguir dar uma atenção
satisfatória a esse cliente. E tem cliente muito ético, viu? Tem cliente que quando é abordado, ele liga para o corretor e fala, olha, eu descobri ali uma região que me interessa, você podia entrar lá em contato? Tem cliente que faz isso. Olha. E a gente tenta ensinar o corretor a mostrar para o cliente que aonde for que ele quiser comprar, o corretor consegue fazer essa intermediação para ele. Fortalecer esse laço, esse vínculo. Isso, porque o cliente, com a questão da internet, ele fica muito curioso também. À noite ele vai ali mexer. E hoje em dia, com essa geração de leads, qualquer lugarzinho que você clica ali já gera um lead. Então, às vezes o cliente ele é prospectado pelo outro corretor. E tem cliente fiel que fala, olha, eu vi isso, manda link pro Então, na verdade, assim, se você vai comprar, para você ser ético e correto com o profissional, é você fidelizar com o corretor. Escolha um corretor para chamar de seu. Isso. E se você for assediado por outros, fecha os olhos, não quero. É igual trair a esposa, não pode. De jeito nenhum. É claro que o corretor, ele precisa conquistar isso do cliente. Por quê? Tem que fazer a parte dele. Justo. Durante essa jornada, se ele se demonstrar inseguro, que não tem conhecimento, o cliente não fica. O cliente é melindroso também, gosta de atenção, gosta de ser bajulado, para falar a verdade. Eu faço muita análise a partir dos meus consumos. Todas as vezes que eu saio para consumir alguma coisa, eu extraio dali alguma lição que depois eu transmito para o time de venda. Então, quantas vezes que eu já saí para comprar alguma coisa e eu fui muito mal assessorado do vendedor não saber informações básicas. Então a gente tenta ensinar, gente, vocês não podem querer saber só do produto, porque o cliente ele pode perguntar, mas vem cá, o porquê que você acha que eu preciso comprar em tal região? Por quê? Você acha que esse momento da economia, mas eu ouvi dizer que a soja, o corretor precisa saber de economia, precisa saber de taxa de juros, ele precisa saber de momentos climáticos, ele precisa saber de questões de segurança e políticas, porque o cliente traz essa dúvida para a gente. Mas essa questão aí do Trump não vai atrapalhar? E aí, se o corretor não souber o que falar nessa hora, ele não consegue encorajar o cliente. E, de fato, o cliente não sabe o que quer. Nós já vendemos para cliente que chega e pergunta, olha, eu queria um apartamento, ele sai de lá com sobrado. Gente, às vezes o cliente queria às vezes comprar um lote, isso e aí ele sai com 2, 3 lotes. Às vezes ele queria comprar uma casa, ele sai com um apartamento. Porque ele não sabe o que quer de fato. Né? Depende do talento do vendedor, literalmente. Você também trabalha com locação de imóveis, não é só compra e venda, certo? Isso, o grupo tem a unidade de aluguel que funciona na outra esquina, que tem uma outra diretoria, mas faz parte do grupo. E tem uma inquietação junto à sociedade, que o ano que vem a Receita Federal está prometendo fazer um cruzamento mais efetivo de informações de aluguel, onde o locatário vai ser meio que obrigado a declarar que está pagando o aluguel para tributar o locador. Você acha que isso vai causar algum tipo de modificação na realidade do mercado? Eu acredito que os preços... Em resumo, estão falando que o aluguel vai ficar mais caro. Isso. Os preços vão subir porque aquele proprietário que não for organizado e não tiver o cuidado de prestar conta, ele vai ter problema. Então isso acaba sendo transferido mesmo para o preço final. E a gente, mesmo antes das novas legislações, nós sempre incentivamos, né, aos proprietários a fazer as declarações, a recolher os impostos, porque isso é muito importante. Isso faz parte do negócio. A sua receita é a receita líquida, impostos são impostos, não tem jeito. João, está otimista aí para a feira, geração de negócios? Muito otimistas. Eu vejo que essa feira está diferente, o público, a própria abertura ontem, né, o comparecimento em massa, você veja, foi uma abertura às 2 horas da tarde e lotou ali o auditório, a fala de todos os nossos representantes ali e acho que vem muito de encontro a esse momento em que nós estamos otimistas, não só com o mercado imobiliário, mas com tudo, né? Com tudo, acho que vai ser um final de ano muito bacana para o mercado em geral. Que bom captar um pouco desse seu clima de otimismo também em relação ao mercado. Isso traz esperança para quem consome, isso traz, né, motivação, com toda certeza. Muito obrigada, viu, João, pela participação aqui no Fique Pode. A gente agradece. Márcio. Obrigado. Vamos para o próximo? Vambora, gente. Intervalinho rapidinho, a gente volta com mais prosa boa aqui para você. Tchau, tchau.